telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 7 de maio de 2024, nós vamos conferir agora as manchetes dos principais jornais do país. Perdão, minha voz falhou. Do país, começando agora pela capa do jornal O Globo, que traz como um dos seus destaques: Porto Alegre sofre com falta de água, luz e suprimentos. Aeroporto da capital ficará fechado por até 25 dias e há 42 estradas bloqueadas no estado, que tem 85 mortes confirmadas. Hamas aceita cessar fogo, mas Israel ainda avalia. O grupo terrorista Hamas informou ontem que aceita os termos de um cessar-fogo em Gaza, que teria 3 fases em 42 dias, envolvendo trégua, retirada de soldados israelenses, retorno de refugiados a seus lugares de origem e troca de reféns por prisioneiros palestinos. Israel, porém, ainda considera o acordo longe das exigências necessárias e prossegue com os preparativos para uma ofensiva em Rafah, no sul do território palestino. Ainda sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, a inundação de Porto Alegre avançou ontem com mais 2 bairros tomados pela enchente provocada pela elevação recorde do rio Guaíba e pelo desligamento de 19 das 23 bombas de escoamento. Cerca de 85% da capital está com o fornecimento de água cortado, pois apenas uma das 6 estações de tratamento funciona. O município decretou racionamento e moradores permanecem horas em filas nas bicas públicas para encher vasilhames. Supermercados estão sem estoque e quem tem posto em casa está abrindo as portas aos vizinhos. Em algumas regiões do estado, mais de 25% dos moradores estão sem eletricidade. E o bloqueio de 42 estradas dificulta a chegada de suprimentos. A pista do aeroporto Salgado Filho viraram um rio e o terminal está alagado. Já são 85 mortos e 134 desaparecidos no estado. Uma frente fria se aproxima do território gaúcho, com risco de chuvas torrenciais e tornando mais lento o escoamento do Guaíba. A Câmara aprovou o decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul para agilizar a liberação de verbas que ficaram fora da meta fiscal. Pré-campanha tem recorde de pesquisas eleitorais registradas. De janeiro a abril, foram 1.127 sondagens, 4 vezes mais do que em 2020 e recorde desde 2012. Quase metade foi paga pela própria firma que fez o levantamento, o que pode indicar financiamento oculto. Carnaval. Desfile do grupo especial será em 3 dias. Plenária da Liesa decidiu que as escolas de samba desfilarão um dia a mais em 2025. Domingo, segunda e terça. Serão 4 agremiações por noite, com outras atrações do fim do desfile até o amanhecer. Show de Madonna tem impacto na economia e na imagem do Rio. Faturamento do turismo cresceu 12%, segundo a empresa de meios de pagamento, puxado por lojas de bebidas, hotéis e transportes. Autoridades aprovaram segurança. No aterro do Flamengo, personal morre em roubo de celular, crime em alta na região. MPF pede a cassação de Castro, seu vice e do presidente da Alerj. Governador do Rio, Thiago Pampolha e Rodrigo Bacelar são acusados de se beneficiar do esquema de contratações do CEPERJ na eleição de 2022. E, por fim, cresce negociação no rotativo. A limitação dos juros no cartão de crédito, que virou lei no ano passado, levou ao aumento da negociação entre bancos e clientes em torno do débito. De fevereiro de 2023 a março deste ano, houve alta de 43%. No saldo do parcelado com juros, opção mais comum dos clientes em renegociação no rotativo. Financistas avaliam que deixou de ser interessante para as instituições um período grande de inadimplência. Agora, Celi, quais são os destaques do Estadão? A capa do jornal Estado de São Paulo, Lorena, mostra o outro lado, olha aqui essa foto, o outro lado da calamidade. Policial prendendo aqui um sujeito machucado e diz o seguinte: em meio à cheia, gaúchos enfrentam saques, furtos e golpes. Na foto, policial conduz suspeito de assaltar casas em Porto Alegre. Ele foi agredido por moradores em Canoas. População relata roubo de barcos de resgate por criminosos para saquear residências.
Golpistas também usam contas falsas de Pix para pedir doações. Tragédia no Sul é a manchete do jornal com o mesmo assunto. Plano Nacional Antidesastre, previsto há 12 anos, será concluído apenas em junho próximo. Em meio à tragédia das cheias do Rio Grande do Sul, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, previsto há 12 anos em lei federal, terá seu texto apresentado apenas no fim de junho. A iniciativa surgiu em 2012, quando fortes chuvas deixaram mais de 900 mortos na região serrana do Rio de Janeiro. A ideia é identificar áreas sujeitas a desastres no território nacional, propor estratégias e criar um gerenciamento integrado com estados e municípios. Para especialistas, se já estivesse em prática, o plano poderia ter ajudado a diminuir os impactos da atual temporada de chuvas no Sul. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 336 municípios gaúchos. As fortes chuvas da região já deixaram 83 mortos e 111 desaparecidos. Ontem, subiu para 345 o número de cidades afetadas. O aeroporto de Porto Alegre só será reaberto no dia 31. A cheia deve durar mais 10 dias na capital. Lula diz que vai liberar 1 bilhão em emendas. Além das emendas individuais e de bancada, outros 448 milhões de reais serão destinados por meio das chamadas emendas PIX. Outros destaques da capa do Estadão de hoje é sobre internacional no Oriente Médio. O Hamas diz concordar com trégua na guerra. Israel ataca alvos em Rafah. O governo israelense afirmou que o gabinete de guerra havia decidido continuar a operação em Rafah, no sul de Gaza, para pressionar o Hamas, mas enviaria mediadores ao Egito. 100 mil moradores de Rafah receberam ordens de Israel para deixar suas casas. A área de economia, tributação, parlamentares avaliam lei para adiar a reoneração da folha de pessoal por 90 dias. Medida evitaria que empresas tenham de recolher contribuição patronal pela alíquota cheia já a partir do dia 20. Ainda destaque na capa do Estadão, Lorena, é uma matéria do caderno de cultura em fita inédita de 1969, Gilberto Gil abre o coração. Em registro a que o Estadão teve acesso, feito antes do exílio, o cantor mostra novas canções e fala de morte e de fé. É com você, Lorena. Bom, e agora passando para a capa da Folha de São Paulo, a principal manchete são: cheias avançam e segurança e transportes colapsam no Rio Grande do Sul. Aeroporto de Porto Alegre fecha por tempo indeterminado. Moradores temem saques e violência. Uma semana após o início das chuvas no Rio Grande do Sul, as enchentes continuam a avançar, principalmente no Grande Porto Alegre. Os temporais deixaram 85 mortos e 339 feridos no estado. Há 134 desaparecidos e 336 municípios estão em calamidade pública. Com pistas e saguões alagados, o aeroporto Salgado Filho não tem previsão de retomada dos voos. Passageiros buscavam alugar carros para deixar a capital gaúcha. Nas estradas, os bloqueios continuam. Estima-se custo de R$1 bilhão só para a recuperação das vias federais.
Também em Porto Alegre, moradores de 2 bairros tiveram de deixar suas casas diante do risco de novas enchentes. Ao medo das águas, somos-se os destaques e da violência. Há relatos de ataques a mercados e residências. Em todo o estado, há 47.676 desabrigados. Em Brasília, o presidente Lula enviou ao Congresso projeto de decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. O objetivo é facilitar a liberação de recursos. À noite, o texto foi aprovado pela Câmara e agora segue para o Senado. O governo diz ainda que vai agilizar a distribuição de R$1 bilhão em emendas para parlamentares. 614 milhões devem chegar até amanhã. A principal foto mostra o avião na pista alagada do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, sem previsão para reabertura. Companhias aéreas suspenderam operações até o dia 30 deste mês. Outro destaque é: empresas se mobilizam para ajudar a população. Empresas gaúchas atingidas pelas enchentes contam prejuízos e mudam suas operações para ajudar funcionários e a população do estado em geral. A Lactalis, fabricante de leite e derivados, vai envasar em uma de suas fábricas água que será distribuída gratuitamente. A rede de farmácias Panvel prepara remessa com medicamentos contra a leptospirose para a doação. Setores avaliam proposta que prevê reoneração híbrida. Empresas que tiveram a desoneração da folha suspensa por decisão do STF avaliam proposta para criar uma reoneração híbrida. O modelo prevê, de modo gradual, a redução do desencargo sobre salários e a volta da alíquota sobre a folha em 2025. Relatório da PF vê falhas em delações da Lava Jato. Documento da corporação citado no pedido de afastamento da juíza Gabriela Arndt questiona os acordos da delação feitos pela operação. Prática permitiu repasses irregulares à Petrobras, diz relatório. Grupo de Oxo é acusado de abuso por ex-integrantes. 16 ex-integrantes de comunidades de Oxo, em Viamã, no Rio Grande do Sul, afirmam ter sofrido abuso, violência e tentativa de cura gay, relata Fernanda Mena. A chamada comuna é inspirada nas ideias do líder espiritual indiano Osho, apelidado de guru do sexo. Parte das agressões, dizem, ocorria em sessões de terapia lideradas pelo Prem Milan, um dos criadores do local. Dono do poste se entrega à polícia e é preso em São Paulo. Alexandre Nardoni é solto pela justiça após quase 16 anos. E, por fim, Israel rejeita trégua e ordena retirada de civis em Rafah. Oceli, quais são os destaques do jornal O Povo? A capa do jornal O Povo, Lorena, é dedicada a toda essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Vocês podem ver, é uma foto de página inteira sobre a inundação com pequenas frases. A primeira: 70% da população de Porto Alegre está sem acesso à água. A Grande Porto Alegre terá enchente por ao menos mais 10 dias. O decreto para acelerar repasses de verba é anunciado pelo presidente Lula, foi ontem à tarde. E 85 pessoas morreram no estado até agora por causa dos temporais. Ainda é destacado pelo jornal O Povo, aqui do estado do Ceará, as seguintes informações. No setor de economia, setor de pescado terá isenção de ICMS dentro do estado do Ceará. Em Fortaleza, mortes de trânsito diminui 58,4%. E na área de esportes, finalizando aqui os destaques da capa do jornal O Povo, dizendo que o time do Ceará empatou ontem à noite em 2-2 com o CRB e segue sem vencer na disputa. Com você, Lorena. Bom, e o Correio Brasiliense traz como um dos seus destaques sobre também a guerra no Oriente Médio. Hamas aceita cessar fogo e Israel ordena fuga de Rafah. Movimento fundamentalista islâmico avalia proposta de trégua apresentada por Egito e Catar. Netanyahu diz que o plano está longe das demandas israelenses. Exército prepara invasão à cidade no sul de Gaza. Mais de 100 mil palestinos abandonam a região. Nova forma genética do Alzheimer.
Pesquisa mostra que a maioria dos portadores de cópia dupla de um gene chamado APOE4 desenvolverão um tipo diferente da doença neurodegenerativa de origem genética. Estima-se que 2% a 3% da população mundial carrega as cópias no DNA. Friozinho com horas contadas. Surpreendido pelas temperaturas mais baixas, domingo e ontem o brasiliense tirou o casaco do armário, mas amanhã vai ter que guardá-lo. A previsão é de até 30 graus Celsius a partir desta quarta-feira. A principal manchete: socorro ao SUS chega a R$1 bilhão em ação unida dos três poderes. Num esforço conjunto para acelerar a liberação de recursos e socorrer as vítimas da pior tragédia climática do Rio Grande do Sul, além de recuperar a infraestrutura do Estado e dos municípios atingidos, Governo Federal e Congresso, com apoio do Judiciário, negociaram mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias. As alterações vão permitir o pagamento de 480 milhões em emendas especiais que, somadas aos 530 milhões de emendas individuais e de bancada, vão totalizar R$1 bilhão emergencialmente. Câmara e Senado aprovaram ontem à noite o projeto de decreto legislativo, assinado pelo presidente Lula, o chamado Orçamento de Guerra, que decretou o estado de calamidade nas áreas atingidas pelas enchentes. O texto também exclui os gastos com a recuperação do Sul da meta fiscal do governo para este ano. Tragédia tem 85 mortos, 134 desaparecidos e 19 mil desabrigados. Professor da UFRS, mais investimento evitaria caos em Porto Alegre. E, por fim, reforço para a área social. Secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, anunciou no CB Poder concurso para 1.195 vagas e o fornecimento de 3 refeições diárias para pessoas em situação de rua no Distrito Federal. O governo também ampliou o número de vagas para acolhimento de adultos e famílias em abrigos. Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? Capa do Valor Econômico da edição de hoje. Destaque, temos energia renovável. A empresa WEG vai produzir turbinas eólicas nos Estados Unidos, diz João Paulo Gualberto. Na coluna Versus, é sobre a viúva, os cunhados e a disputa por um naco do império dos Steinbrücks. Vinhos de Portugal. Antonina Barbosa comanda a falua e será uma das participantes do evento. A manchete principal, não poderia deixar de ser, é a tragédia no Rio Grande do Sul. Enchente isola RS e deixa rastro de morte e prejuízo. Com estradas bloqueadas, porto e aeroporto sem previsão de abertura, socorro e insumos não chegam, empresas param e há temor de desabastecimento. Já são 85 mortos e 134 desaparecidos. Olha essa foto aí do aeroporto Salgado Filho. Um Boeing 727 dá total cargo em meio à enchente no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Terminal ficará fechado e data de reabertura incerta. Mas outros jornais já dizem que ele voltará a ser reaberto no último dia deste mês de maio. Mas a situação aí é preocupante. Socorro ao Estado do Rio Grande do Sul deve ficar fora da meta fiscal. A Câmara Federal aprovou ontem à noite proposta enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que decreta estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até o fim deste ano. Com isso, as despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e renúncias fiscais para socorrer o Estado poderão ficar fora do limite de gastos e das metas fiscais. O texto agora será apreciado pelos senadores. Desvinculação de benefícios é desafio político. Desvincular os benefícios da Previdência Social da política de aumento de salário mínimo, além de desatrelar os pisos dos gastos com saúde e educação das receitas, deveria estar entre as medidas prioritárias para garantir a sustentabilidade da dívida pública, avaliam economistas ouvidos pelo Valor Econômico. Digitalização eleva risco de fraudes
e golpes bancários. Xi Jinping, o presidente da China, virá ao Brasil para incluir o país no Belt and Road. Enquanto Xi Jinping volta à Europa após 5 anos, em périplo iniciado ontem na França, a chancelaria chinesa já trabalha na preparação da visita de seu presidente ao Brasil em novembro, embora a viagem ainda não esteja confirmada oficialmente. A expectativa nos meios diplomáticos de Pequim é que o encontro entre os presidentes Xi Jinping e Lula traga resultados significativos, o que, para a segunda potência mundial, significa haver concessões por parte do Brasil. Expectativa de inflação volta a piorar. As expectativas de inflação do mercado financeiro voltaram a se deteriorar às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Segundo o Boletim Focus, a projeção de inflação para 2025, ano que atualmente é o mais importante na determinação da taxa Selic, subiu de 3,6% para 3,64%. E por último, como destaque da capa do Valor Econômico, Lorena, é a empresa Cablin coloca o Paraná no centro de sua estratégia. Essa empresa, ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e líder no mercado brasileiro de papelão ondulado. É com você, Lorena. Muito. Agora vamos conferir as páginas internas de cada um dos jornais, iniciando agora pelas páginas do jornal O Globo, que traz em seus editoriais: solidariedade a vítimas no Rio Grande do Sul é exemplo para o país. Num Brasil polarizado, é auspicioso que lideranças políticas tenham deixado as desavenças de lado. O segundo editorial: Bukele dá mais um passo para transformar El Salvador em ditadura. Seguindo o roteiro de Chaves, populista aprovou no Congresso mecanismos que facilitam subverter a Constituição. Na área de política, boom pré-eleitoral. Pesquisas batem recorde e alta no financiamento próprio acende alertas no TSE e no Congresso. A entrevista de hoje do jornal o Globo é com a Tabata Amaral, pré-candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo. A deputada refuta rótulos, reforça o desejo de contar com o PSDB e busca escapar do que chama de caminho raso da polarização na disputa com Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Ainda na área de política, bolsonaristas criticam show e correligionários por Madonna. Parlamentares atacaram a apresentação da cantora e aliados como o senador Jorge Seif foram alvos nas redes por ir ao Rio de Janeiro. Ex-presidente é transferido de hospital de Manaus para São Paulo. Bolsonaro foi internado com quadro de erisipela e dores abdominais na capital amazonense, onde estava para evento do PL Mulher. Planalto tem semana decisiva no Congresso. Parlamentares vão analisar vetos de Lula e projetos que incluem, entre outros temas, pauta econômica, proposta anti-MST e saidinha. O governo tenta evitar derrotas. A agenda tem ida de ministros a comissões. Pacheco faz acenos em recorde de projetos à frente do Senado. O presidente apresentou 18 textos entre PEC e PL, caros ao governo e à oposição. Gleisi critica Simone Tebet por critérios para cortes de gastos. PT bate martelo sobre alianças em 14 capitais para as eleições. Apenas 2 pré-candidatos são de outros partidos, Boulos, em São Paulo, e Marcos Alexandre, em Rio Branco. O caos com o dilúvio. Porto Alegre enfrenta falta de comida, água, tentativa de saques e isolamento. Também sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, água que subiu depressa vai escoar devagar no Rio Guaíba. Passagem para a Lagoa dos Patos é estreita para o volume que desceu com tempestades intensas e concentradas. Nardoni deixa prisão 16 anos após morte da filha.
Juiz diz que condenado por homicídio de Isabela Nardoni em 2008 deve cumprir o restante da pena de 31 anos em regime aberto, podendo trabalhar, mas ficando em casa à noite. O Ministério Público foi contra a medida. Motorista de acidente com poste se entrega à polícia. Fernando Sastre Filho teve prisão decretada e é réu por homicídio e lesão. Campanha ampliará registro civil de nascimento. Realização do CNJ com a Justiça vai procurar emitir documentos especialmente para populações socialmente vulneráveis. Na área de economia, efeitos da nova lei. 100% de juros no máximo. Aumenta a negociação para tirar pessoas do crédito rotativo. Focus eleva a projeção para a taxa de juros no fim do ano. Mercado vê Selic a 9,63% em dezembro, contra 9% há um mês. Dólar e Bovespa encerram com estabilidade de olho no Copom. Reforma tributária reduz cobranças sobre imóveis populares. Regime próprio de pagamento de impostos do setor imobiliário será progressivo, com alíquotas maiores para bens de alto valor. Dívida pública avança para 75,7% do PIB, o maior nível em 2 anos. Estatal de Abu Dhabi desiste de comprar Braskem. Falta de acordo sobre desastre ambiental em Alagoas pesou na decisão. Ações da petroquímica cai 14,53% e a empresa perde 2,3 bilhões de reais em valor de mercado. Segundo o presidente da Petrobras, há outras interessadas em fatia da Novonor. O uso de drones no agro cresce 375% nos últimos 2 anos. Forte demanda atrai novos fabricantes ao país e investimentos no setor. Parlamentares avaliam adiar por 90 dias a reoneração. A proposta seria usar esse prazo para construir uma solução definitiva com as empresas e o governo e evitar mudanças na tributação a partir do dia 20. Representantes das empresas conversam com a Fazenda para ganhar mais tempo. Faturamento do turismo carioca cresce 2,1% com Madonna. Transporte e hotelaria ganharam mais. Evento melhora a imagem da cidade, diz analista. Ministro quer evitar reajuste de 25% na tarifa de energia de Itaipu. Na área sobre o mundo, um acordo longe demais. Hamas aceita plano de trégua, mas Israel alega que ele é insuficiente e manda 100 mil saírem de Rafah. Colômbia, epicentro de protestos pró-Palestina, cancela formatura. Legislação da Flórida proíbe chineses de comprar imóveis. Críticos afirmam que lei alimenta a discriminação e está esfriando o mercado imobiliário do estado, que tem dependência do capital externo. E, por fim, direitista José Mulino é eleito presidente no Panamá. Advogado promete retorno aos velhos tempos do ex-chefe de Estado Ricardo Martinelli, condenado por lavagem de dinheiro. Oceli, o que há nas páginas internas do Estadão? O Estadão, a gente começa aqui na coluna do Estadão, nas suas páginas internas. A nota principal é dizendo que o agro destaca que o setor é o mais afetado no Rio Grande do Sul e prepara uma lista de pedidos ao governo Lula. Nas páginas de editoriais, o primeiro diz: a tragédia que comove o país. Ante o imperativo da solidariedade, brasileiros deixam diferenças de lado e unem esforços para ajudar o Rio Grande do Sul, abatido por uma catástrofe climática e humana sem precedentes. O segundo editorial: vereadores de si mesmos. Estudo mostra que vários vereadores de São Paulo se elegem não por sua ligação com regiões da cidade, mas por seus posicionamentos ideológicos, que nada tem a ver com os problemas paulistanos. Nas páginas de artigos, o primeiro é escrito pelo jornalista Jorge Ocubaro. Pela dignidade humana, diz ele, há, como tem havido faz muitas décadas, espaço para o estreitamento das relações entre Brasil e o Japão. O outro artigo é escrito pelo ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung,
dizendo: desorganizar o presente é comprometer o futuro. Escreve ele: governos endividados fazem as atuais e as próximas gerações reféns das consequências do desinvestimento em segmentos potencialmente transformadores. Na área de política, ministérios públicos exigem dados pessoais de quem solicita acesso a salário de servidores. Promotorias de Mato Grosso e de Pernambuco, por exemplo, obrigam o cidadão a fornecer CPF, telefone e o e-mail. Especialistas veem dano à transparência no setor público. Eliane Catanhede, jornalista, escreve: a união faz a força, sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Internacional, Hamas diz concordar com trégua. Israel bombardeia alvos de Rafah. Brasil acusa governo israelense de intensificar a guerra. Rússia anuncia exercícios com armas nucleares táticas. Juiz acusa Trump de atacar Estado de Direito e ameaça prendê-lo. Previsto há 12 anos, um plano federal antidesastres só fica pronto em junho. Essa é a matéria, manchete de capa do jornal. Lula diz que vai liberar R$1 bilhão em emendas parlamentares. 614 milhões serão liberados esta semana. Pessoas ilhadas esperam resgate e usam até geladeira, aliás, carcaça de geladeira, como barco. Aeroporto Salgado Filho fecha até o dia 30. Cheia deve durar mais 10 dias na capital do Rio Grande do Sul. Cidades têm roubos de barcos e saques a casas alagadas. O motorista do carro Porsche se entrega à polícia e é preso. Área de esportes. Corinthians quer por fim a ciclo de altos e baixos no Paraguai. NASA financia projeto para criar ferrovias na Lua. Caderno de economia. Parlamentares avaliam medida para adiar a reoneração da folha de pagamento. Brasil precisa ampliar investimentos em inteligência artificial. Reforma ficou entre as mais antigas e as mais modernas. Para especialista, é a Milena Rocha. Ela é especialista em imposto sobre valor agregado, tendo em conta o atual sistema caótico, troca de modelo é imensurável. Economistas veem impacto de pelo menos 0,10 ponto na inflação com chuvas no Rio Grande do Sul. Fim de isenção a compras entra em projeto do Mover. Minha Casa Minha Vida puxa alta de vendas de imóveis em São Paulo. Outro artigo. Sabesp no tapetão. Sabesp é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, cuja autorização para a venda pela Câmara Municipal foi suspensa pela Justiça. Valor da dívida bruta vai a 75,7% do PIB em março. 5 novas marcas chinesas estão prontas para desembarcar no Brasil. O lucro do Banco Itaú Unibanco chega a 9,7 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Quase metade das empresas na Bolsa tem situação de alavancagem delicada. E por último, é a manchete de capa do Caderno Cultura. Diz que fita gravada
por Gilberto Gil em 1969, antes do exílio, é agora revelada. Mesmo com a liberdade limitada, Gilberto Gil resistiu. Com você, Lorena. Agora, indo para as páginas internas da Folha de São Paulo, seus editoriais são: STF precisa restabelecer controles nas estatais. Em julgamento já tardio, o correto a fazer é derrubar a liminar que abriu caminho para indicações políticas do governo Lula nas empresas. O segundo editorial, mais ensino integral. Modelo no qual São Paulo ainda precisa expandir matrículas, eleva aprendizado de alunos do Estado. Na área de política, líder do governo recebe críticas no Congresso por falta de acordo sobre vetos. Senador Randolfo Rodrigues afirma que recebe comentários de seus colegas parlamentares com humildade e que tenta melhorar. Relatório da Polícia Federal contra Arnes põe em xeque delações da Lava Jato. Investigação feita a pedido do Corregedor Nacional de Justiça aponta irregularidades em modelo de acordos. Ex-secretário do governo Bolsonaro, Almirante, deixa Marinha escanteado. Com 75% de secretários, Tarcísio exalta mulheres em sua gestão. O governo agora tem 7 mulheres e 21 homens. Secretária desconversa sobre verba. PL aposta em pulverizar candidaturas do Rio de Janeiro e adia escolha de vice para Ramagem. Bolsonaro é transferido para o hospital em São Paulo. Ofensa contra eleitas tem o objetivo de afetar mandatos, dizem TRS. Ceará e Rio de Janeiro fizeram primeiras condenações por violência política de gênero, crime eleitoral tipificado em 2021. Reportagens sobre viagens do STF são inadequadas e injustas, diz Toffoli. Na área sobre o mundo, Israel rejeita trégua e ordena a retirada de civis em Rafah. Hamas havia aceitado o plano de cessar-fogo com mediação de Catar e Egito. Colômbia cancela evento de formatura após protestos pró-Palestina. Putin ameaça ataque a território britânico e simula guerra nuclear. Rússia afirma que pode agir se armas enviadas pelo Reino Unido à Ucrânia forem usadas contra o seu território. Panamá elege direitista no principal pleito em 30 anos. Ex-ministro José Rui Mulino triunfa à sombra do padrinho Ricardo Martinelli, condenado por corrupção. Chad vai às urnas em primeira eleição após golpe de Estado. Juiz multa Trump pela 10ª vez e ameaça prendê-lo. Agora indo para a área de mercado, laticínio troca a produção de leite por água e mercado congela preço no Rio Grande do Sul. Empresas tentam ajudar empregados e comunidade enquanto redirecionam logísticas e apuram perdas. Setores avaliam proposta alternativa de reoneração híbrida. O modelo prevê redução gradual de contribuição sobre a receita e volta de alíquota sobre a folha a partir de 2025. Toffoli suspende multa em parcelas da dívida do Rio. Dívida pública bruta sobe a 75,7% do PIB em março, maior patamar em 2 anos, mostra o Banco Central. Temo pela desidratação da tributária, diz o presidente da CNI. Para Ricardo Albano, nova política industrial do governo precisa acelerar. Banco Central espera concluir neste ano recuperação das dívidas do PROER. A autoridade monetária ganha poder de negociação com credores do programa de socorro a banco nos anos 1990. Lucro do Itaú Unibanco cresce 16% e alcança 9,8 bilhões de reais no primeiro trimestre. Usina solar custa mais no país do que em outros emergentes. Retorno alto, porém, torna negócios atrativos, segundo especialistas. E, por fim, Shell vendeu milhões de créditos de carbono fantasmas no Canadá. Ou seja, o que tem nas páginas internas do Jornal O Povo? Jornal O Povo, a gente começa aqui, lendo aqui a coluna vertical, escrita pelo jornalista Carlos Maza. A nota principal é dizendo que as comissões parlamentares de inquérito, são 3, na Câmara Municipal de Fortaleza, vão tomando forma. Esses pedidos dessas 3 CPIs, um para a Coelce, hoje Enel, né? Outra para a CAGES e outra para investigar a atuação
de transporte por aplicativos em Fortaleza. Esses 3 pedidos de CPI estavam engavetados lá pela Câmara Municipal. De repente vieram à tona para barrar um 4º pedido que a oposição apresentou para que fosse investigada a venda de imóveis pela Prefeitura, imóveis públicos, através de uma lei chamada outorga onerosa. Então, mas para saber mais sobre esse assunto, eu convido o telespectador a ler no blog do Edson Silva uma matéria explicando como que está a tramitação desses 3 pedidos de CPI, esses 3 novos pedidos de CPI para a CAGES, para a ENO e para o transporte por aplicativos. Lá vem dizendo quem são os pretensos presidentes, quem serão os membros, uma matéria mais explicativa no blog do Edson Silva. 2 suspeitos de matar policial em Fortaleza são presos. As investigações apontaram que o crime não tem motivação com a profissão do policial morto, Carlos Antônio de Souza. Esse policial foi morto no dia 3 de abril passado, aqui em Fortaleza. Um suspeito foi preso no Parque Santa Rosa, em Fortaleza, e o outro lá na cidade de Fortim. Esse policial, estava na corporação há 17 anos. Escola e Centro de Educação Infantil são requalificados pela Prefeitura de Fortaleza no bairro Demócrito Rocha. As intervenções vão beneficiar mais de 700 alunos. Vocês podem ver aí a foto do prefeito Sarto, ao lado do vereador Raimundo Filho, ao lado aqui do deputado Antônio Henrique, ex-presidente da Câmara Municipal. Outro destaque do jornal O Povo, Lorena, é dizendo que após 16 anos, Alexandre Nardoni é liberado da prisão em São Paulo. E professores da Universidade Vale do Acaraú decidem continuar em greve. Professores da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, rejeitaram a proposta feita pelo governo do Ceará no último dia 30 e decidiram pela continuidade da greve, deflagrada pela categoria há cerca de um mês. A decisão dos professores da UVA foi tomada durante a assembleia realizada ontem. De acordo com o Sindiúva, o sindicato que representa os docentes da instituição, foram ao todo 99 votos a favor do movimento paredista, isto é, pela continuidade da greve, 13 votos contra a greve e 3 abstenções. Vale lembrar que na quinta-feira passada, os professores da UES, Universidade Estadual do Ceará, também tomaram essa mesma decisão que foi tomada pela UVA, pela continuidade da greve. Na sexta-feira é que os professores da URCA, Universidade Estadual do Cariri, é que deliberaram pelo fim da greve. Então aí está 2-1 pela continuidade da greve contra a aceitação da proposta que o governo fez para os professores. A charge do Jefferson Portela, vocês podem ver, é o SOS Rio Grande do Sul, aqui doe Pix pela chave, aí dá o CNPJ do governo do Rio Grande do Sul, em solidariedade aos aflitos por essa calamidade. A reportagem especial do jornal é também sobre o mesmo assunto. O governo envia projeto para flexibilizar a liberação de recursos para Rio Grande do Sul. O aeroporto Salgado Filho só reabre dia 31 de maio. Cheia deve durar mais 10 dias na capital. O
Governistas e oposição trocam acusações sobre as enchentes. Na área de política, partidos pequenos de esquerda ainda não definiram suas posições com relação à sucessão eleitoral em Fortaleza. O eleitor de todo o Brasil tem até amanhã, dia 8, para regularizar o título, já que a partir do dia 9 se encerra o cadastramento eleitoral. O Érico Firmo, na sua coluna, escreve sobre o extremo agora é o comum, ainda tratando da tragédia lá do Rio Grande do Sul. O deputado Fernando Santana anuncia o apoio do empresário Gilmar Bender, do PDT, lá em Juazeiro do Norte, para a sua pré-candidatura a prefeito. Em Sobral, a Justiça derruba a cobrança da taxa do lixo pela Prefeitura Municipal, taxa essa que é vinculada, vem na conta da conta de água dos moradores de Sobral. Diz também que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é internado com dores abdominais e um quadro de erisipela. O João Marcelo Sena, jornalista, escreve o voto de embaraço em Biden, presidente dos Estados Unidos. Na área internacional, o Hamas diz concordar com a trégua na guerra, mas Israel bombardeia alvos de Rafah, é uma cidade do sul de Hamas. Setor de pescado, agora estadual, setor de pescado passa a ter isenção do ICMS em operações no Ceará. A Unimed Fortaleza anuncia um reajuste de 15,12% nos planos com menos de 30 vidas. Eu já ouvi falar que chega até a 18% de aumento. A jornalista Beatriz Cavalcante, que é editora de economia do jornal Povo, escreve dizendo que as micro e pequenas empresas geraram 71,44% dos empregos no Ceará. A Pague Menos, a rede de farmácia Pague Menos, reporta prejuízo líquido de 29,6 bilhões no primeiro trimestre deste ano. E isso um prejuízo líquido, porque já a receita bruta da empresa ficou em 3 bilhões de reais, uma alta de 10% ante igual período de 2023. A ZPS Ceará amplia movimento de cargas. Fortaleza, a cidade de Fortaleza, contabiliza redução de 58,4% no número de mortes no trânsito em 9 meses. Campanha contra abuso sexual de crianças começa com blitz na BR-116, aqui em Fortaleza. O Jornal Povo, a redação do Jornal Povo, recebeu ontem a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Programa Ceará por Elas, do governo do estado, ganha adesão de mais 11 municípios. Esse programa é coordenado pela vice-governadora Jade Romero, do MDB. O editorial do jornal Mulher e o Mercado de Trabalho. Capa do caderno de esportes no Presidente Vargas, aqui em Fortaleza. Rotina de tropeços. Ceará empata com o CRB, segue em jejum de triunfos na Série B e chega a 7 jogos sem vitórias na temporada. E no Fortaleza, desafios da primeira vez na altitude. Fortaleza adota logística diferente e reforça cuidados para encarar os mais de 4.000 metros de altitude em Potosí, na Bolívia. É com você, Lorena.
Então vamos conferir as páginas do Correio Brasiliense, que traz na sua editoria de política também sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Governo propõe tirar da meta fiscal ajuda ao Rio Grande do Sul. Decreto sobre calamidade pública no estado, que facilita o envio de recursos, é aprovado horas depois de ser remetido à Câmara. Entre Pacheco e Lira, o presidente conduz a reunião na qual foi assinado o decreto legislativo que visa facilitar o envio de recursos para mitigar o drama dos gaúchos. O presidente afirmou: o decreto é o primeiro passo para as coisas começarem a andar. Esse é o pensamento do Lira, do Pacheco, do governo, dos ministros. Vamos fazer tudo para contribuir com a recuperação do Rio Grande do Sul, com a melhoria da vida das pessoas. Sem obstáculos para liberar R$1 bilhão em emendas. Contrato simplificado e dívida sustada. PEC elaborada por Vieira propõe facilitar contratos emergenciais. Proposta de Fernanda sugere mudar o acordo da dívida gaúcha. Setor elétrico pode aportar verba. Comissão auxiliará decisões. Painha exibe a chave Pix do governo do Rio Grande do Sul. Ele se emocionou ao relatar a devastação que encontrou. Também na área sobre o Judiciário, Supremo absolve jurista. STF mantém decisão proferida pelo TJDFT a favor de Roberto Caldas, ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para Caldas, a questão é página virada. Ele afirma: os danos são irreparáveis, mas fazem parte do passado. Sobre o show da Madonna, bolsonaristas flagrados se divertindo na apresentação. Castro e Fábio Weingarten ladeados por amigos no show da cantora. A entrevista de hoje do Correio Brasiliense é com Joel Goldenfunk, diretor do IPH. Como o sistema não vedou a cheia, com extensão de 36 km de diques, muros e contando com mais de 20 bombas de drenagem, a engrenagem de diques evitou uma situação mais grave na capital gaúcha. Mas o hidrólogo alerta para a falta de manutenção. Tragédia no Sul, aeroporto fechado até o dia 30 de maio. Pistas de pouso e decolagem estão alagadas. Após as descidas das águas, será necessário avaliar condições de segurança. Mobilização nacional para ajudar nos resgates das vítimas. Nicolau Laís Chaves, fotógrafo, falou: como chovia muito, deixávamos baldes na rua e usávamos a água da chuva para algumas finalidades. Garrafões grandes de água não eram mais encontrados nos mercados. Após 3 dias foragido, dono de poste se entrega. Na área de economia, contas públicas, dívida bruta atinge maior nível desde 2022. Endividamento do país cresce 268 bilhões de reais no primeiro trimestre e chega a 75,7% do PIB, patamar mais alto em 2 anos, segundo o Banco Central. Sobre o imposto de renda, fique atento e evite cair na malha fina do fisco. E por fim, na área sobre o mundo, Oriente Médio, Hamas aceita trégua e Israel prepara invasão. Movimento fundamentalista islâmico avalia propostas de cessar fogo do Egito e do Catar, mas gabinete de Netanyahu diz que o plano está longe das exigências essenciais e decide manter a operação militar em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Oceli, o que tem nas páginas internas do Valor Econômico? Páginas internas do Valor Econômico, o jornalista Luiz Shimura escreve o mercado de trabalho sob a ótica do copo meio cheio. O presidente da China, Xi Jinping, vem ao Brasil e quer o país em projeto do século de Pequim. Desvinculação é avanço, mas acordo político será difícil, alertam analistas. Economistas elogiam sugestões da ministra Simone Tebet para desatrelar previdência social e também pisos dos gastos de saúde e educação. Tebet e Haddad começam pelo ponto mais difícil. Ministério da Previdência é contra a medida. Dívida bruta do governo é a maior em 2 anos. Lula propõe estado de calamidade para tirar ajuda ao Rio Grande do Sul de regra fiscal. A foto aí dos 3, foi anunciado isso ontem à tarde. O Lula aqui no centro,
À esquerda, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Aqui à direita, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Nova emenda traria riscos, dizem especialistas. Tragédia fecha galpões e lojas e derruba venda em até 50% no Rio Grande do Sul. Número de mortes sobe para 85 e a enchente se agrava. Enchentes reforçam a necessidade de planejamento, dizem especialistas. Com o aeroporto fechado, aéreas se mobilizam para levar doações a Porto Alegre. Estado tem portos fechados e rodovias bloqueadas. Receita é contra fim de isenção para remessa de até $50. O governo vai sugerir proposta alternativa à extinção do benefício tributário que taxaria importados em até 60%. A alíquota pode ficar em cerca de 30%. Jornalista Andréa Jubé escreve: governo reage às chuvas, mas apanha nas redes sociais. Parlamentares estudam prorrogar a desoneração da folha de pagamento. Ex-presidente Bolsonaro é internado em São Paulo com erisipela. União Europeia alerta que Xi Jinping defenderá o bloco dos bens chineses baratos. Xi Jinping mira fissuras no Ocidente em viagem à Europa. Crescimento do comércio global deve dobrar este ano, estima a OCDE. Israel ataca Rafah e questiona acordo de cessar-fogo em Gaza. O editorial do Valor Econômico: rombo na Previdência entra nas preocupações do ministro Fernando Haddad. O mundo há de ouvir, nem que seja com bolso. Deslizes infelizes no país das desigualdades, escreve Luiz Gonzaga Beluso. Após um ano de temperaturas recordes, chuvas extremas castigam o planeta. No caderno Empresas, novo modelo de pedágio automático enfrenta desafios. Klabin, a empresa de papel, coloca o Paraná no centro de sua estratégia florestal e industrial. Estatal do Pré-Sal fecha acordo com a empresa B3 para leiloar óleo e gás. A Unimed de Belo Horizonte faz auditoria para incorporar a unidade de Sete Lagoas. A empresa WEG produzirá turbinas eólicas nos Estados Unidos. Na China, 4 startups lideram a corrida da inteligência artificial. Empresas de máquinas apostam agora em drones para pulverização. Agro é o setor da economia mais prejudicado pelas enchentes do Rio Grande do Sul. O governo monitora 9.000 contratos de seguro rural. Seguradoras já pagaram quase R$1 bilhão a produtores neste ano. Falta de dados atrapalha combate à fraude nos bancos. Focus azeda o humor do mercado e juros futuros têm alta firme. Wall Street estende rally com otimismo sobre cortes do Fed, que é o Banco Central norte-americano. Itaú lucra 9,8 bilhões nesse primeiro trimestre e pode acelerar no crédito. BB Seguridade tem ganhos de R$2 bilhões no primeiro trimestre. O último CEO, que é o diretor executivo do Credit Suisse, vai deixar o UBS. Incerteza sobre ritmo do Banco Central norte-americano em juros tende a manter dólar forte e indomável. E por último, Lorena, é a manchete do caderno Legislação: volume de sentenças com base na perspectiva de gênero
dá um salto na justiça do trabalho. É com você. Com o fim das principais manchetes, nós vamos agora com os comentários de Edson Silva.